Efésios capítulo 3, versículos 20 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Você que está aí com o seu celular, né, o seu aplicativo, eu vou ler na versão NVI, tá bom? Eu sei que as pessoas gostam às vezes de acompanhar na mesma versão, então vou ler na versão NVI. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra juntos, ó Pai, de podermos, como igreja, nos assentar, Senhor, acalmar o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem a dizer à igreja. Que nessa manhã, Deus, o Senhor libere uma palavra profética sobre nós, Pai, de mudança de mentalidade, de mudança de mentalidade, Pai, de mudança, Senhor. Ó Pai, para que nós possamos realmente entender o que é que o Senhor requer de nós, o que é que nós somos chamados para viver, e que a nossa vida glorifique ao Senhor, como é que é esperado através da sua palavra. A sua palavra nos indica que o Senhor espera receber glória da igreja, que essa realidade possa vir sobre nós, uma realidade espiritual que já existe nos céus, e que ela possa ser, ó Deus, fortalecida e vivenciada por cada um de nós que somos a igreja do Senhor. Nós oramos por esse tempo em nome de Jesus. Irmãos, quando nós caminhamos pela carta de Paulo aos Efésios, a gente vai ver Paulo orando 2 vezes pela igreja, a gente vai ver Paulo falando sobre a diferença da igreja, daqueles que estão em Cristo Jesus e daqueles que não estão. Nós vamos ver também várias situações ali, a partir do capítulo 4, que são como se fossem regras, mas eu nunca vejo como regra. Mas ali, olha, não mintais, mas falem a verdade. Aquele que não trabalha, comece a trabalhar. São características de comportamento que o apóstolo Paulo exorta a igreja para viver. Mas se nós, irmãos, olharmos apenas de uma forma racional, nós vamos perder a essência daquilo que Deus quer comunicar a nós. Se nós não permitirmos que o Senhor, então, abra o nosso entendimento para uma realidade maior do que apenas circunstâncias de comportamento, realidades maior do que apenas coisas de relacionamento entre nós, como homens e mulheres, como irmãos em Cristo, nós vamos perder aquilo que realmente o Espírito Santo está querendo falar a nós como igreja. E eu entendo, irmãos, que a essência daquilo que Paulo quer dizer está contida aqui nesse capítulo 3, do versículo 20, ele diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ou seja, ele está colocando o Senhor num lugar de autoridade e poder, sim, inimagináveis. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Ele é poderoso para realizar coisas muito maiores do que aquelas que nós podemos imaginar. Então o nosso Deus é como se fosse um Deus insondável, que na realidade Ele é. Ele nos permite conhecer algo dEle. Nós só conhecemos de Deus o que Ele revela de si para nós. Mas Deus é insondável, a sua sabedoria é insondável, a sua glória, irmãos, é inimaginável. É inimaginável. A palavra que eu e você carregamos, o Evangelho, a esperança que nós temos, que muitas pessoas aí fora não têm, pessoas que estão presas no pecado, no engano, nas drogas, caminhando para o inferno, pessoas que talvez não entendem a realidade espiritual, elas não conhecem. Então, irmãos, quando nós olhamos para esta realidade, o Senhor está colocado num lugar de supremo poder e autoridade. Mas Ele diz o seguinte: para esse Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua onde, irmãos? Em nós.
O poder de Deus está programado ou está liberado para atuar em nós. Não é do nada. Não é um passarinho verde que vai chegar para alguém e vai fazer alguma coisa. Não é algo, não é... Esse poder, ele deve operar em nós. E quando esse poder operar em nós, vai acontecer o que diz o versículo 21. A Ele seja a glória na igreja. A Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Não apenas na igreja primitiva. A glória de Deus, o poder de Deus, não deveria ser revelado apenas na igreja primitiva. Mas aqui Paulo está dizendo que esta glória na igreja precisa ser expressa, revelada, vivenciada, vivida por todas as gerações. A nossa geração precisa ver a glória de Deus brilhando sobre a igreja. A nossa geração, os nossos familiares, os nossos filhos precisam ver a glória de Deus brilhando sobre a igreja. A igreja carrega algo, irmãos, eu e você carregamos um poder, carregamos uma autoridade, carregamos uma mensagem que é poderosa e que reflete a glória de Deus. O poder de Deus que atua em nós libera essa glória. Então, para mim, tudo que Paulo fala aqui na carta aos Efésios está um pouco relacionado ou diretamente relacionado a esta realidade, de que há uma expectativa, de que a glória de Deus seja vista na igreja. Aí nós começamos a pensar o que é a igreja. Talvez você pode pensar que a igreja é um prédio. Talvez você pode pensar, a igreja é isso aqui, pastor, nós estamos na igreja hoje. E muitos de nós, a maioria de nós sabe que a igreja não é um prédio, a igreja não é uma denominação, a igreja Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, a igreja cristã bíblica, a igreja Deus é amor, a igreja não é também uma denominação. Nós achamos e começamos a olhar a igreja como uma instituição e deixamos de olhar a igreja como um organismo vivo, como um corpo de Cristo, como homens e mulheres que se reúnem, porque são salvos em Cristo Jesus e têm um propósito para viver. Irmãos, a igreja não é uma coisa, a igreja não é uma instituição. Irmãos, as pessoas acham que a igreja, quem concorda é que a igreja precisa evangelizar? Quem concorda? Quem concorda é que a igreja precisa orar? Quem concorda é que a igreja precisa adorar a Deus? Quem concorda que a igreja precisa fazer boas obras e amar os necessitados? Quem é a igreja? Então não é a igreja que tem que orar, irmão, somos nós que temos que orar. Não é a igreja que precisa evangelizar, somos nós que precisamos evangelizar. Não é a igreja que precisa enviar missionários, somos nós que temos que enviar os missionários. Não é a igreja que vai cuidar dos pobres, somos nós que vamos ajudar os pobres. Quando nós começamos a pensar dessa forma, então viramos uma chave, porque a gente começa a olhar a igreja, aí talvez alguém seja sentado e fale assim, não, porque essa igreja não adora a Deus, a nossa igreja não evangeliza, a nossa igreja não cuida. Irmãos, como assim? Se a igreja somos todos nós devemos perceber uma coisa que talvez está errada, assim, nossa, nós como igreja não temos evangelizado o suficiente. E aí então eu me coloco no processo de entender que eu sou ou posso ser a resposta de oração que muitos estão fazendo aqui para que a igreja evangelize mais. E nós vamos começar a evangelizar mais. Então a igreja não é algo intangível que você não pode pegar, ou que é algo, a igreja está lá, a igreja tem que fazer, a igreja não é isso, a igreja somos nós. Agora é claro, e nós entendemos que na igreja, num corpo, quando nós nos reunimos, tem pessoas de todo tipo. Há pessoas que seguiram a Jesus porque Jesus multiplicou os pães. E Jesus falou para eles, vocês só estão aqui porque eu multipliquei os pães. Vocês só estão aqui por causa dos milagres. Então há pessoas que talvez estão nesse processo de se aproximar de Jesus buscando algo. Isso não está errado. É bênção, o Senhor, ele quando olhava as multidões, ele se compadecia dela. Quem multiplicou os pães foi Jesus.
Ele que multiplicou os pães e os peixes para saciar a multidão que estava faminta, embora ele soubesse que muitos ali só iriam procurá-lo por causa dos pães, não tem problema. Ele multiplicou da mesma forma. Jesus fazia milagres, mas quando ele foi pendurado na cruz, ele foi sozinho. Até os seus discípulos o abandonaram. Multidões o perseguiam. Diz que ele não tinha tempo nem de comer, irmãos. Ele não tinha tempo para comer, ele não conseguia descansar. Quando ele se retirava para um lugar solitário, as multidões iam atrás, chegavam lá antes. Se você for ler nos evangelhos, você vai ver que um dia ele pegou um barquinho com os discípulos para chegar num lugar tranquilo. Quando ele chegou lá, a multidão foi pela terra, chegou antes. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele se compadeceu daqueles que estavam feridos, cansados, e ele curou vários deles. Então a igreja tem isso, mas a igreja também tem aqueles, os discípulos. Jesus multiplicou os pães e os discípulos distribuíram os pães para a multidão que estava sentada. Os discípulos estavam mais perto. Eles então entenderam que eles eram aqueles que iam pegar o pão e iria distribuir. Então os discípulos têm a ver com a igreja real e verdadeira que está entendendo o seu chamado. E de fazer discípulos de todas as nações. Então, quando nós entramos na categoria de ser um discípulo de Cristo e andamos como igreja, nós então estamos agora não assentados esperando o milagre vir sobre nós, mas nós somos aqueles que vamos pegar o milagre nas mãos de Jesus e vamos entregar na mão do povo. Quantos querem ser aqueles que vão pegar o milagre nas mãos do Senhor e entregar para o povo? Que coisa gloriosa! É maravilhoso nós vivermos um milagre. Mas era maravilhoso então ser alguém que vai ser um ator, alguém que vai causar um milagre na vida de outra pessoa, não pelo nosso poder ou sabedoria, mas através daquilo que Deus está fazendo e quer fazer através de nós. Então eu entendo que a glória de Deus ela precisa ser liberada sobre a igreja, porque esta é uma declaração bíblica a esse Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, um Deus insondável, cujo poder é imensurável, um Deus todo-poderoso, a Ele seja a glória na igreja. Eu quero expressar a glória de Deus na minha vida, e eu quero como igreja viver isso. Aí nós vamos aqui logo depois do capítulo 3, verso 20, nós entramos no capítulo 4, versículo 1. Como eu disse, tudo que eu vou falar aqui daqui para frente tem um objetivo: que a glória de Deus seja conhecida na igreja, seja expressada através da igreja, a Deus seja a glória através da igreja. Capítulo 4, verso 1, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. É aqui o apóstolo Paulo não está apenas pedindo, está rogando, ou suplico. Na verdade é uma petição com uma ênfase, com uma intensidade diferenciada. É uma ênfase. Eu não sei se eu já usei isso aqui no culto, mas vou usar de novo, se não já usei, tenha paciência. É a mesma coisa que você está na sua casa e alguém bate lá, toca a campainha, você olha assim: por favor, você pode me dar um copo d'água? Se você tiver aí um copo d'água. Se a pessoa tiver calor, não quiser ficar com medo, fala assim: olha, talvez a pessoa até pense assim: não vai dar, não sei o quê. Mas se você sai na porta e tem uma pessoa, você olha para a pessoa está desfigurada, está realmente sofrendo, né? Está com sede, desesperada, ela vai falar para você assim: pelo amor de Deus, você pode me dar um copo d'água, senão eu vou morrer de sede. Eu estou andando há muito tempo aqui nesse sol, eu não encontrei ninguém que pudesse me dar água. Pelo amor de Deus, você pode me dar um copo d'água? Tem misericórdia de mim. O que você vai fazer? A ênfase é diferente. É um pedido enfático, com uma intensidade diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui: olha, estou rogando a vocês que vocês vivam de uma maneira digna da vocação que receberam. Na verdade, essa palavra aqui, viver, em outras traduções diz, né, eu peço para que vocês andem de uma maneira digna. Essa palavra ela tem um sentido de conduzir a minha vida. Não apenas viver, porque você pode estar vivendo e você, né, respirando, se alimentando, dormindo, respirando, você está vivendo, existindo. Eu lembro das minhas filhas, quando eram menores, eu chegava para assim: o que você está fazendo, filha? Ela falava assim: estou existindo, pai. Ou seja, não estou fazendo nada, não tem nada, estou tranquila, estou apenas existindo.
né? Eu acho que era a Fernanda que falava isso, né? Tinha que ser. Estou existindo. E era engraçado isso, né? Então tem pessoa que está existindo. O que você está fazendo com a sua família? A sua família está cumprindo o propósito ou a sua família apenas existe? Não, ela existe. Eu chego lá em casa, tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um irmão, tem 2 irmãos, tem comida, geladeira, tem alguma coisa lá. Estamos existindo. Existir é uma coisa, viver com um propósito é outra. Essa palavra aqui no grego dá a ideia de conduzir a minha vida. Então Paulo diz assim, olha, conduza a sua vida de uma maneira digna do seu chamado. Você tem um chamado para viver coisas extraordinárias. A igreja tem um chamado para expressar a glória de Deus. A igreja tem um chamado para viver, vivenciar, expressar, produzir resultados inimagináveis na vida daqueles que estão perto de nós. A igreja tem algo para viver, não apenas coletivamente, mas também, na verdade, o nosso individual vai fortalecer o coletivo. E quando nós olhamos aqui o que Paulo está dizendo, irmãos, nós vemos o seguinte: ele está clamando e para que nós possamos viver de uma maneira digna desse chamado. E quando eu penso no chamado, eu não posso ignorar que nós temos um chamado individual e também um chamado coletivo. Individualmente, eu estou sendo chamado para ser uma nova criatura. Quando eu sou perdoado em Cristo Jesus, eu estou sendo chamado para ser redimido, para ser liberto do império das trevas. Eu estou sendo chamado para viver uma nova realidade, para ser curado nas minhas emoções, nas minhas incapacidades. Eu estou sendo chamado para vivenciar algo tremendo, uma transformação na minha vida. E eu me lembro, irmãos, da minha conversão lá em 1990, quando eu e a Adriana, então nós nos convertemos praticamente na mesma época. A Adriana se converteu em maio e eu me converti no dia 1º de julho de 1990. Eu lembro então que Deus começou a trabalhar comigo individualmente, e Deus ao mesmo tempo trabalhava com a Adriana individualmente, e eu comecei a me quebrantar diante de Deus, eu comecei a entender o que estava vivendo, qual era a proposta. E eu lembro que eu chorava e eu orava, e eu era abençoado nos cultos, eu estava recebendo coisas novas, a Adriana também, até que chegou o dia que eu entendi que eu precisava pedir perdão a Adriana por algumas atitudes que eu tinha feito antes de me converter. Depois que Deus fortaleceu o meu individual, fortaleceu o individual da Adriana, Deus então começou a trabalhar no nosso relacionamento de marido e mulher. Foi aí quando eu cheguei para ela e comecei a pedir perdão para ela de coisas que eu tinha feito. Foi quando ela chegou para mim e começou a pedir perdão também. Nós então começamos a ser trabalhados no nosso relacionamento. E aí Deus começou a fazer uma obra em nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o individual, o trabalhar de Deus individual na minha vida me fortaleceu para viver uma transformação na minha família. Tem gente que quer que a sua família seja transformada, mas não está aberto a ser transformado individualmente. O poder de Deus que atua em nós, Ele traz transformação individual, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz redenção, Ele traz entendimento, Ele traz realmente tantas coisas, irmãos, que eu ia ficar pregando aqui só sobre isso. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Somos novos para viver uma nova realidade. Então, irmãos, nós não podemos negar que existem aspectos individuais, nisso que Paulo falou aqui no capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Olha, eu rogo para que vocês vivam da maneira digna da vocação que receberam. Mas quando eu olho para a carta de Efésios, eu entendo, irmãos, que nós também não podemos negar que Paulo aqui está falando sobre a igreja. Sobre a igreja. E aqui a gente vai caminhar um pouco rapidamente, porque eu não quero me estender muito. A gente vai caminhar aqui rapidamente para que a gente possa entender que Deus quer fazer algo na igreja e através da igreja. Quando a gente vai lá para o capítulo 4, versículo 11, gostaria que você acompanhasse comigo, Efésios capítulo 4, verso 11. Diz o seguinte, Efésios 4:11 em diante: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado,
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, olha aqui que Paulo está dizendo que nós precisamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele diz que todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui o chamado individual e o chamado coletivo da igreja. A igreja precisa edificar a si mesma para que ela possa então glorificar a Deus através da sua expressão, através do poder de Deus que atua em nós. Mas a igreja que cresce, ela cresce através ou na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza uma função, e quando nós juntamos a função de cada parte, nós então criamos um todo, e esse todo é a igreja do Senhor, que vai viver a glória de Deus coletivamente. Mas cada parte precisa fazer a sua função. Então nós vemos aqui que ele levantou profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, e cada um, irmãos, com uma função. Os apóstolos trazem a visão, trouxeram a doutrina, e trazem até hoje a doutrina com uma visão apostólica de alcançar aquilo que Deus tem para a igreja local, para a igreja nesse momento, uma visão geral da igreja. Os profetas têm grande autoridade de Deus para exortar a igreja a entrar neste propósito. Nós não podemos, irmãos, negar o mover profético, nem negligenciar, nem diminuir o mover profético. Às sextas-feiras, irmãos, me enrosquei aqui. Está tudo certo? Tá, né? Tá bom. Às sextas-feiras nós temos vivido momentos proféticos aqui. Cada pessoa que vem ministrar a palavra, cada irmão que tem ministrado louvor aqui, a sexta-feira eu tenho visto uma liberação profética nessa igreja como nunca vi antes. Só eu ou tem mais alguém que está percebendo isso? Deixa eu ver. Está percebendo, pastora? Pastora Débora? A pastora Débora é profeta, por isso que eu pergunto para ela. Existe algo, irmãos, que está acontecendo aqui na nossa igreja, que Deus está trazendo para nós um novo compromisso, algo novo, diferente. Uma unção está sendo derramada, liberada neste lugar. E a gente então tem visto o que o profeta, ele exorta a igreja com grande autoridade, para que a igreja viva o propósito. Os evangelistas, irmãos, são aqueles que não apenas evangelizam. A gente olha para o evangelista e acha que o evangelista tem que evangelizar. Não é a verdade total. O evangelista, além de ser aquele que evangeliza, ele está sempre cutucando os irmãos para evangelizar. Se você conheceu o evangelista, ele vai estar perguntando para você: você evangelizou alguém hoje? Essa semana você falou de Jesus para alguém? Eles estão sempre com um olhar nisso daí. Eles estão equipando a igreja. Os pastores são aqueles que cuidam das vidas, aqueles que têm uma graça especial para olhar o ferido, para crer naquele que ninguém acredita mais, para ir a segunda milha, a terceira, e vai. Os pastores são aqueles que cuidam. Os mestres são aqueles que trazem, né, a palavra do Senhor. Eles têm grande autoridade também para ensinar, tem uma didática diferenciada. É aquele que fala. O pastor Paulo é mestre, irmãos. Até no louvor ele quer ensinar a gente. Oh, oh, oh. Agora vocês. Tá vendo? Ninguém fez. Se fosse você aqui, todo mundo fazia. Então, eu brinquei com o Adriano, você até no louvor ele quer ensinar a gente.
como cantar, como fazer. Olha, agora aqui os homens, as mulheres, dividir. Porque tem a didática, é da pessoa, é Deus que colocou nele. Mas tudo isso, até os ministérios, irmãos, um apóstolo, ou um profeta, ou um pastor, ou um evangelista, ou um mestre, esses tipos de ministérios, eles são dados para a igreja. Sabe por quê? Porque Deus ama a igreja. Deus não quer que a sua glória seja expressa ou seja revelada através de um profeta, de um pastor, de um pregador com grande autoridade, com poder para fazer milagres. Não é isso. Deus quer derramar e expressar a sua glória através da igreja, de pessoas comuns como eu e você, que saímos daqui, talvez vamos para o nosso trabalho, vamos para um restaurante, vamos para algum lugar na rua, e ali a glória de Deus é derramada, é liberada, de uma forma extraordinária. Então, quando Deus dá um profeta ou alguém que está se movendo com poder, na verdade, o objetivo de Deus é que esses homens equipem os santos, para que os santos possam fazer o seu trabalho. Estes homens que Deus, ou mulheres que Deus levanta nos ministérios, são dados por Deus para a igreja, para que eu e você sejamos fortalecidos, edificados, exortados, para cada um de nós realizar a sua parte, para que o corpo seja edificado e alcancemos aquilo que Deus espera de nós, que nós possamos glorificar a Deus através de uma igreja que anda em santidade, de uma igreja comprometida com a palavra, de uma igreja comprometida com a verdade, de uma igreja, irmãos, que vai fazer a diferença na terra. E deixa eu dizer algo para você, a perseguição já está começando no Brasil. No mundo a perseguição já está começando com a igreja. No Brasil, sabe por quê? Porque dizem algumas estatísticas aí que quase 30% do Brasil está se tornando evangélico. Irmão, tem muita coisa ruim no meio, tem muita situação complicada, nós sabemos disso, muita religiosidade, mas existe um povo que é contra o aborto. Existe um povo que é contra a ideologia de gênero, que não aceita. Existe um povo de Deus que é contra a corrupção. Existe um povo de Deus que é contra a sensualidade de crianças. Existe um povo de Deus que não vai se dobrar diante dessa agenda maligna que o mundo quer impor para nós. E nesse momento, irmãos, o diabo se levanta com raiva da igreja. Sabe por quê? Porque existem homens e mulheres como nós que vão fazer a diferença e não vão voltar atrás, não vão desanimar, não vão fugir diante do inimigo. Pelo contrário, vamos tomar posição e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Agora, quando a igreja se levanta, a perseguição também se levanta. Eu louvo a Deus que a perseguição está sendo fortalecida. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém chuta cachorro morto. A igreja está se levantando. A igreja está tomando um papel de autoridade nas redes sociais. A igreja está levantando homens e mulheres que estão se posicionando no trabalho, na família, nos lugares, nas casas. Nós estamos nos posicionando. E a perseguição virá, isso não é ruim, não, irmãos, isso é bíblico, porque o mundo e a igreja nunca vão dar junto, o mundo é inimigo da igreja. A Bíblia diz: aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus, está lá em Tiago. Se você ama o mundo, você é inimigo de Deus, porque o mundo e as suas paixões não podem produzir aquilo que é eterno, não podem produzir aquilo que agrada a Deus. Voltando aqui, qual é o propósito de todas essas coisas? Por que Deus nos dá então ministérios? O propósito é que não mais sejamos levados de um lado para o outro. Qualquer coisa leva para cá, para lá, qualquer situação leva. Não, não é esse, irmãos. O propósito, no versículo 15, que é antes, seguindo a verdade em amor, Efésios 4,15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você precisa realizar a sua função. Ninguém vai realizar aquilo que Deus botou para fazer, para você fazer. É você que tem que fazer. Não vai faltar, irmão. Se tiver outra pessoa que tem que fazer o que você vai ter que fazer, ou a pessoa vai se sobrecarregar, ou então ela vai deixar de fazer o que Deus a chamou. Vocês estão aí, amém? Cada parte precisa fazer a sua função.
E quando a gente começa a ver aqui então em Efésios, eu vou ser bem rápido, bem geral, mas eu quero convidar você a ler depois na sua casa com calma. Leia todo o capítulo 4 de Efésios, Efésios 4, 5, leia com calma. Para que você possa não perder nada daquilo que Deus quer falar a você. Não há tempo para a gente discorrer sobre tudo aqui. Mas aqui do capítulo 4, 17 até o capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre condutas da igreja. Como que a igreja deve se comportar. Ele vai dizer que a gente não deve ser como os gentios que estão alheios ou alienados à vida de Deus. Imagina que Paulo escreveu para uma igreja, como nós que estamos aqui hoje, imaginemos. Que chega aqui um apóstolo Paulo, nos visitando aqui, e eles querem falar para nós assim, irmãos, não sejam alienados à maneira como Deus quer que vocês vivam. Como assim? Mas não são uma igreja? Você acha que a igreja está alienada? Sabe o que é alienado? É você vivendo em outro mundo, irmãos. É o do alien, né? O alien é aquele que é extraterrestre. Alienado vem daí. O cara vive em outro mundo. Não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. Alheio à vida de Deus. Como é que alguém fala isso para a igreja? Sabe por que alguém fala isso para a igreja? Porque nós podemos estar alienados àquilo que Deus tem. Nós podemos estar vivendo totalmente alheios àquilo que Deus projetou para nós vivermos. É por isso que Paulo fala. Versículo, dos 17 a 19, não seja como os gentios, que estão totalmente alheios à vida de Deus. No versículo 20 ao 24, ele fala para a gente se despir do velho homem e revestir do novo homem. Então, tirar práticas do velho homem e nos revestirmos é como você tirar uma roupa. Tira essa camisa e coloca outra roupa. A sua aparência muda. A temperatura corporal muda tudo. Por quê? Porque você tirou um jeito e você está se vestindo com outra maneira de ser. Abandonar práticas pecaminosas, dos versículos 25 a 32, e o resumo de tudo isso está no versículo 30, Efésios 4, 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Ei! Eu e você precisamos ter consciência de que o Espírito Santo habita em nós, Ele é Deus. Ele ressuscitou a Jesus dos mortos, o seu poder, o poder de Deus que atua em nós é o Espírito Santo que habita em nós. Ele habita em nós, Ele está de olho em tudo o que falamos, Ele está conosco o tempo todo, Ele está conosco em todas as nossas atitudes, Ele conhece tudo o que pensamos. Ele está conosco, Ele nos revela aquilo que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca jamais penetrou em coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos tem revelado estas coisas pelo seu Espírito. O Espírito habita em nós, e o Paulo diz, se eu e você queremos glorificar a Deus como igreja, se eu e você queremos viver aquilo que Deus tem para nós, viver de um modo digno, conduzir a minha vida de um modo digno do Evangelho, eu não posso entristecer, não deveria entristecer o Espírito Santo. Capítulo 5 começa falando sobre as imoralidades sexuais e conversas tolas. Brincadeiras com cunho sexual, conversas tolas, irmãos, jamais seja conhecida entre nós. Coisas que Deus então vai falando para nós no versículo 8, vou ler aqui, diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Irmãos, veja que é um chamado. Vivam da maneira digna para que vocês foram chamados. Nós somos a igreja e a luz do mundo. Nós somos luz do Senhor. Precisamos viver como filhos da luz. Não é complicado, na verdade as coisas são simples. A palavra de Deus é muito simples. Ela é profunda, mas é muito simples de entender. Qualquer pessoa pode entender isso. Vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Qualquer um pode entender isso. Qualquer um pode entender que não pode entristecer o Espírito Santo. Continuando aqui no capítulo 5, dos versículos 15 ao 21, ali um texto que muito conhece na igreja. Não se embriague com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Sermos cheios do Espírito Santo.
Todas essas exortações giram em torno daquilo que Paulo falou lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, o meu objetivo nessa manhã, eu já estou terminando, é que eu e você possamos assentar aqui no nosso coração uma realidade espiritual. Nós temos um chamado. Irmãos, nós temos um chamado. Nós fomos chamados para viver uma realidade espiritual tremenda. Eu e você somos chamados. E esse chamado, ele tem aspectos individuais que vão se revelar na minha vida individual. Mas esse chamado, quando nós olhamos para a carta de Efésios, ele também aponta para uma vida coletiva na igreja. Você e eu precisamos nos envolver como igreja de Cristo. Você precisa se envolver com a igreja. Você precisa amar a igreja. A igreja é a expressão da glória de Deus. A igreja vai expressar a glória de Deus. A igreja, Jesus se identifica com a igreja. Se você for ler lá em Atos, o apóstolo Paulo, que na verdade antigamente era Saulo, ele estava perseguindo a igreja. E ele estava indo para Damasco, uma cidade, para perseguir pessoas. Ele estava matando cristãos, separando famílias. Ele ia para Damasco para prender aqueles que eram cristãos, que depois que mataram Estevão, a igreja se esparramou. Paulo então, que perseguiu os cristãos de Jerusalém, começou a perseguir os cristãos nas cidades, nas igrejas que estavam nas cidades fora de Jerusalém. Ele foi para essa cidade, para Damasco, para buscar aqueles que porventura fossem da igreja, fossem cristãos, para prendê-los, matá-los e trazerem de volta para Jerusalém presos. E no caminho o Senhor aparece para ele, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus se identifica com a igreja. Jesus se identifica com a igreja. Por que eu não vou me identificar com ela? Irmãos, nós estamos cheios de profeta do caos, que falam mal da igreja. Nós estamos cheios de gente que fala mal da igreja. Nós não precisamos falar mal da igreja, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja tem os seus problemas. Nós precisamos olhar para a igreja como esperança, como uma porta de esperança, como aquela que vai revelar a glória de Deus. E ao invés de falar mal da igreja, eu vou me incluir nessas que estão com problemas. Eu vou começar a chorar pela igreja. Eu vou começar a interceder pela igreja. Eu vou começar a colocar a minha vida a serviço daqueles que necessitam. Eu vou fazer a minha parte, porque quando cada um faz a sua parte, o corpo é edificado. É isso. Então nós precisamos entender isso, que fomos chamados para viver com um propósito. Você não pode estar alheio àquilo que Deus quer fazer. Que nós possamos declarar como o apóstolo Paulo lá aos Filipenses: não que eu tenha obtido já tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus, deixando as coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo. Eu estou vivendo para alcançar aquilo para o qual eu fui chamado. Eu vivo para alcançar aquilo para o qual eu fui conquistado. O apóstolo Paulo diz assim: a minha vida não me é preciosa. A vida para mim não é preciosa, a não ser que eu cumpra o meu chamado em Cristo Jesus. Irmãos, eu preciso ter essa declaração, você precisa ter essa declaração. É maravilhoso, eu entendo que é muito bom quando nós pensamos individualmente: eu preciso ser perdoado, eu preciso ser curado, eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma provisão financeira. É maravilhoso, mas é extraordinário, glorifica a Deus quando nós então começamos a pensar em termos coletivos, colocando à disposição da igreja para viver aquilo que Deus quer fazer através da sua igreja, para que eu então coloque o meu serviço à disposição dos irmãos, servindo o meu irmão, abrindo a minha casa para um grupo de relacionamento, colocando o meu carro para dar carona para alguém, colocando o meu dinheiro para abençoar alguém, colocando a minha vida para abençoar alguém, colocando o meu tempo para estar com alguém, em intercessão. Estava conversando com o meu sogro falou que ele ora todo dia, de manhã e à noite, pelos alvos da intercessão da igreja. Mais de 80 anos, talvez não tenha o vigor para fazer uma visita, talvez não tenha o vigor para ir na casa de um, para ir na casa de outro, mas todo dia, de manhã e à noite, tem orado pelos alvos da igreja.
Talvez você não tenha o vigor para vir aqui na frente dançar com seus filhos, mas eu vi aqui a Vitória. A Vitória vi que veio aqui com o Noah e com a Clara aqui na frente com seus filhinhos. A Vitória, irmãos, parece que está com a melancia debaixo da roupa dela. Está desse tamanho assim. Está para nascer o bebê daqui a pouco, daqui a uma semana. Mas ela estava aqui na frente, de pé, com os seus filhos, adorando a Deus. Vocês não têm ideia de como os meus olhos veem esse tipo de coisa. Quando eu olho isso, eu falo assim, vale a pena servir a Deus, vale a pena pregar o Evangelho, porque existem pessoas que estão entendendo o que Deus quer fazer. Então nós estamos agora prestes a entrar num desafio como igreja, nós vamos sair deste lugar, vamos para outro lugar. Irmãos, as necessidades são grandes, os desafios são grandes, mas a vitória vai ser grande, amém? E nós, como igreja, vamos fazer a nossa parte. Vamos contribuir, vamos trabalhar, vamos orar, vamos estar ali. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho mão, eu vou pintar aqui uma parede. Pastor, eu não posso pintar, eu não tenho tempo, mas eu posso contribuir. Eu não sei como, mas nós precisamos pensar de uma forma a viver aquilo que Deus tem para nós, como igreja. Porque a glória de Deus, a expectativa da palavra, é que a glória de Deus seja derramada sobre a igreja. Sobre a igreja. Não é sobre pessoas individuais. Nós não pensamos individualmente. Irmão, se eu pensasse individualmente, jamais eu permitiria o Fabiano e Etel, os pastores Fabiano e a pastora Etel, sair daqui para São Paulo. Jamais, irmãos. Porque eles me ajudam muito. Aqui. Ajudam a igreja demais. Agora, eles continuam ajudando muito, mas eles têm uma outra preocupação, e eu já não posso mais exigir que o olhar deles esteja totalmente para nós aqui. Por quê? Porque ele tem um outro povo lá, sedento em São Paulo, que precisando de cura, precisando de um abraço, precisando de uma direção, e Deus tem levantado o Fabiano e Etel como pastores para isso, para providenciar, para abençoar aquele povo. Como é que eu vou segurar? Não vou, irmão, sabe por quê? Porque eu vejo vocês como semente. E quando a gente lança semente, o que acontece, irmãos? A semente morre. Não vai morrer, não. Mas quando a semente morre, ela frutifica e gera muito mais. 100 por 1. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes você está preocupado com você. Irmãos, a sua vida é uma semente. Semeia na sua família, morra por suas vontades, e você vai ver os seus filhos alcançando coisas inimagináveis. Você vai ver o seu marido sendo abençoado, a sua esposa sendo abençoada. Aí vocês vêm para a igreja com alegria, começam a servir a igreja uns aos outros. E a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão o quê, irmãos? Acrescentadas. Eu queria fazer um desafio para você nessa manhã. Que você pudesse renovar o seu amor pela igreja. Que você pudesse colocar a sua vida à disposição de servir a igreja. E hoje eu não vou fazer um chamado para orar aqui, não. Hoje nós somos a igreja e nós vamos orar uns com os outros. Pode ficar de pé, por favor.